Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Sejam bem-vindos então à nossa aula técnica de número 38, onde teremos como tema da aula, iremos abordar dentro da injeção eletrônica, ok? Da Meriva 1.4 Econoflex, então aula sobre a Meriva. O nosso terceiro encontro, vamos falar sobre o subsistema de combustível. Trata-se, claro, de um veículo flex, e o sistema de combustível é fundamental e não monitorado. Pessoal, entendam muito bem isso. O sistema de combustível é um sistema, extremamente importante. É um sistema que, funcionando errado, o motor vai ter problemas. Se não tiver a pressão ou a vazão, você vai ter um mau funcionamento do motor, vai perder desempenho, vai perder retomada, altera consumo, difícil de pegar de manhã, difícil de pegar com o motor quente, porém não é monitorado. Entendam isso, não monitorado. Então vamos trabalhar muito em cima, desse possível não diagnóstico, porque não é monitorado. Esse subsistema, pessoal, não tem nenhum sensor diretamente, linkado ao módulo, a ECU. Não tem nada ligado diretamente. Ou seja, tem que trabalhar conforme projeto. Não pode ter uma pressão errada. Não pode ter uma pressão acima ou abaixo da pressão determinada em projeto. Então você tem o quê? Um grande problema que a ECU não identifica. Por exemplo, não vai indicar erro de pressão, não vai indicar filtro entupido, não vai indicar bomba de combustível fraca, bico gotejando. Não tem nada em todo esse circuito, pessoal, que identifique falha ou possíveis falhas dentro desse subsistema. Então temos que fazer o quê? Testes, trabalhar. E aqui, começando a aula, eu posso abordar isso direto para vocês, ir bem ao ponto. Se você vai trabalhar na injeção eletrônica, se entrou lá um veículo para você fazer testes de injeção, fazer o que chamamos de check-up de injeção eletrônica e não medir a pressão, tem coisa errada aí. Se você não medir a pressão do sistema, como vai saber se o sistema está certo, errado, está com problemas ou está tudo ok? Como? Se no módulo isso não aparece. Não aparece a pressão desse sistema lá, 3,8 bar, você lendo, fazendo as leituras via scanner. Então de nada adianta você ter um scanner aí novinho, de última geração, atualizado, etc., se não utiliza um manômetro de pressão de combustível. Porque vai ter falhas que no scanner não aparece. E olha, são muitas, referentes ao subsistema de combustível. Então vale a pena sempre puxar um pouquinho a orelha para medir pressão e vazão da bomba de combustível, do subsistema de combustível. Não é algo demorado, é algo rápido, e trazer isso para toda a sua equipe de trabalho. Porque, como falei, não aparece. Não adianta ficar trabalhando lá com scanner, apitando ali só, apertando os botõezinhos com o dedo, se você não mede a pressão de combustível. Não dá, pessoal. Então, não tem como trabalhar corretamente sem medir pressão e vazão de bomba. A vazão também é importante, porém, falhas relacionadas à vazão são muito poucas, é raro. Agora, a pressão não, é obrigação sim. E olha, a pressão é bem alta desse sistema. Vamos abordar isso já para vocês, Aula passada, o nosso assunto aqui na UMEC foi a ECU. Falamos sobre o
o módulo de injeção Delphi, né, desse sistema da Meriva Econoflex, o sistema Mutec HX14 YFH, que é a Meriva 1.4. Hoje, em nosso terceiro encontro, falaremos então sobre o subsistema de combustível. Telinha de vocês, o nosso diagrama geral, a ECU da Meriva 1.4 Mutec bem no centro, os sensores que estaremos abordando, né, já nas próximas aulas, com os sinais de entrada, ó, densidade, rotação, temperatura de água, sonda lambda vezes 2, claro, né, temos duas sondas, velocidade, interruptor de óleo, detonação, sensor do pedal e sensor de posição da borboleta. E os atuadores, partida frio, ar-condicionado, eletroinjetores, ignição, canister, corpo eletrônico e, da nossa aula de hoje, né, ela, a bomba elétrica de combustível, ok? Telinha de introdução então para vocês. Se a pressão de combustível é constante e a ECU faz as correções do tempo de injeção, sempre tendo como base a pressão padrão, temos no sistema de combustível uma importante função neste abastecimento. Então vamos à Meriva 1.4, boa aula, tá? Então lembrando que subsistema de combustível tem pressão constante na Meriva, não tem variação, ok? Vamos ver isso já já na sequência, falando então da Meriva 1.4 Econoflex, com esse sistema de injeção Delphi, módulo de combustível lá atrás, dentro do tanque, com acesso fácil por cima, tá? Então, tranquilinho para mexer na bomba de combustível da Meriva, tá? Simples, só levantar o assento do banco traseiro, temos lá a janelinha, tirou a tampa, já tem acesso direto, ok? A porca e a bomba ao módulo de combustível no tanque, ok? Então vamos falar diretamente sobre esse subsistema. A alimentação constante, conforme determinada pelo projeto, em 3,8 bar, então parou aí, constante, não importa se é marcha lenta, se é baixa, média, alta rotação, retomada, não importa. A pressão é o tempo todo 3,8 bar. Pessoal, uma pressão muito alta. É um carro flex, então precisa de uma pressão alta, ok? Afinal de contas, o carro pode usar meio a meio, pode usar só gasolina, pode usar só álcool. Então a ideia inicial que é ter uma forte pressão para empurrar o combustível. Forte, forte, forte. E o módulo controla essa vazão, essa quantidade de combustível, claro, pelo pulso negativo, né? Pelo negativo que vai para cada um dos 4 bicos injetores. O chamado pulso negativo do injetor, que é o chamado tempo de injeção. Então a pressão é a mesma o tempo todo, pessoal. E o módulo controla como a injeção? Por esse tempo de abertura. Ah, esse aqui vai ficar aberto 1,1, esse aqui 1,2, esse 1,1, esse 1,4. Ele começa a adequar a quantidade de combustível exata para cada um dos 4 cilindros. E é isso mesmo, hein? Vamos pensar que os 4 injetores injetam igualmente. Podem até injetar, ok? Porém, seria o que? Teria a necessidade de cada cilindro dar o melhor de si. E a injeção, pessoal, esse controle eletrônico, ó, consegue fazer isso. Consegue com que cada um dos 4 cilindros dê o melhor de si. O máximo de si. É como se fossem 4 motores independentes. Cada cilindro tem o seu próprio mapeamento de ignição, seu próprio mapeamento da injeção. É como se fossem 4 motores distintos. Não tem essa. Ah, o tempo de injeção é o mesmo para os 4. Vai, vamos, né? Vamos equalizar aí. Não.
o avanço de ignição é o mesmo para os 4. Não, não tem nada disso. É tudo individual, tá ok? Então temos essa pressão altíssima, 3,8 bar, tá? De pressão. É a essência desse subsistema, composto por um módulo de combustível localizado dentro do tanque, um filtro externo, simples, né? Filtrinho externo de combustível, uma derivação em Y, tubulações, tubo distribuidor, a famosa flauta, e os eletroinjetores, os 4 bicos injetores. Então, ó, módulo de combustível, filtro de combustível, tubo distribuidor e os bicos. Não tem muita coisa. São poucas peças envolvidas neste importante subsistema, tá? Vamos entender um pouquinho mais, ó. Lá na ponta, lá na frente, junto aí do motor 1.4 Econoflex, onde temos aí a setinha vermelha, estão eles, junto com o coletor de admissão, o tubo distribuidor e os 4 injetores, ok? Lembrem-se que esse motor GM, ele é fluxo cruzado, né? O que é fluxo cruzado? O ar entra por um lado, junto com o combustível, e sai pelo outro, depois da queima, né? O escapamento. Então, o fluxo cruzado, ok? É esse tipo de motor da GM. Você tem o cabeçote, de um lado, coletor de admissão de material plástico e os injetores, do outro lado, coletor de escapamento. Então é chamado fluxo cruzado, tá? Diferente, o motor de Santana, por exemplo, só para ficar bem caracterizado, você tem o coletor de admissão bem em cima do coletor de escape. Não é assim no Santana? Aí você tem um pequeno problema. Por quê? Entra por um lado do cabeçote a mistura, sai pelo mesmo lado, ou seja, faz uma volta. Isso, além de uma dificuldade técnica maior, tem mais problemas com limpeza interna, etc. Quando é fluxo cruzado, igual aí a linha GM, né, esse 1.4, melhora a limpeza, melhora o enchimento do cilindro, tá? Então, lá na frente nós temos os injetores e o tubo distribuidor, famosa flauta do combustível. Todo o subsistema tem essa função: levar a pressão determinada para os injetores, manter a pressão determinada lá nos injetores. Essa é a função do subsistema de combustível. Legal? Elétrica. Então, o que nós temos aqui de elétrica para falar para vocês? Ó, elétrica. A alimentação elétrica, claro, né, da bomba de combustível é feita pelo relé auxiliar de número 4. Onde está esse relé auxiliar? Na central elétrica do compartimento do motor. Então ali, próximo à torre do amortecedor dianteiro esquerdo. Tá? Então o relé 4 é o relé auxiliar do sistema. Ele alimenta o quê? É o relé que vai mandar a tensão da bateria lá para trás, lá para a bomba elétrica de combustível, tá? Quem fecha o pino 86 do relé com aterramento, já ao ligar a ignição por 3 segundos e depois por tempo integral ao girar o motor, é a ECU via pino K23. Estão lembrados do módulo? Tem o conector K e conector M. Conector K, conector, né, M. Então é o K23 aqui na Meriva, tá? O que o módulo faz? Através do pino K23, ele aterra a bobina interna do relé, pino 86. Aterrou, a bobina estará energizada, vai fechar o contato da linha 30 com a linha 87. Linha 30 é tensão, né, direto, né, tensão constante aí ao ligar a chave, tensão da bateria, linha 15, e vai alimentar lá atrás a bomba elétrica.
Já viram que ao ligar a chave você já ouve a bomba funcionar por cerca de 3 segundos. Para quê? Para pressurizar o sistema. Manter a pressão já lá em cima, pessoal, em 3,8 bar. Tá? Então a ECU já faz esse controle inicial. Ligou a chave, funciona a bomba elétrica. E não é só isso. Sempre que recebe sinal do sensor de rotação, ou seja, na partida ou o motor funcionando, a ECU mantém fechado direto ali, né, o aterramento do Borne 86 do relé. Ou seja, sempre que tiver sinal de rotação, seja na partida, seja com o motor funcionando, o módulo mantém o relé auxiliar energizado. Não corta de jeito nenhum, tá? Então fica ali o tempo todo energizado, ok? Bom, vamos falar então sobre o módulo de combustível, né? Porque na parte de peças eu não falei de regulador, pré-filtro, bomba. Falei só de módulo de combustível, derivação em Y, tubulações, filtro externo, tubo de distribuidor e bico. Então o que é o módulo de combustível? É composto por uma carcaça, a bomba elétrica faz parte do módulo, pré-filtro da bomba, um filtro que segura aí, retém as impurezas antes de chegar na bomba, tá? Regulador de pressão de combustível, aquele que ajusta a pressão, ainda encaixado nessa mesma carcaça e usando o mesmo plug de ligação, temos o sensor de nível. Esse pode ser trocado isoladamente, né? A boia do tanque, tá? Por quê? O módulo completo também troco peças ali separadamente? Troco, lógico que eu troco, tá? Também troco, mas é vendido o módulo completo. Já a boia, o indicador, esse não. Esse é vendido sempre separadamente, tá? Então vamos à foto dele, né? Vamos, ó. Telinha de vocês. Aí nós temos o módulo de combustível, né? Dentro do módulo, obviamente, temos a bomba de combustível. Entendam, pessoal, que esse componente sofre muito com a questão de sujeira, né? Questão de impurezas, tá? Relacionado ao combustível. Terão sempre isso, tá? Então nós teremos o que? Temos um módulo de combustível dentro do tanque e dentro do módulo temos a bomba elétrica. E aí sim, temos tubulações de entrada, saída, o regulador de pressão, a boia indicadora de nível, aí na telinha dá para ver, né? Fica encaixada na lateral do módulo. Então, esse conjunto é que é encaixado lá no veículo para manter a pressão constante. Constante em 3,8 bar. Vamos lá. A bomba fixa dentro do módulo de combustível, dentro do tanque, tem fácil acesso através da janela abaixo do assento do banco traseiro da Meriva. É necessária a desmontagem do pré-filtro, travas de encaixe e metálica para retirar o refil da bomba. Então a bomba elétrica, pessoal, pode ser trocada separadamente? Claro que pode. Existe refil dessa bomba. Tranquilamente você troca aí o refil da bomba, tá? Não tem nenhum problema. É bem simples, inclusive. Tá? Queima bastante? Danifica bastante. Principalmente, pessoal, os defeitos causados, né? Aqueles defeitos de falta de manutenção, combustível de péssima qualidade, afetam muito aí a vida útil da bomba em si. Claro, dá para testar a bomba elétrica. Podemos testar pressão, vazão, estanqueidade. São 3 testes que podemos fazer tranquilamente aqui na bomba elétrica de combustível.
Nada grave, bem simples, diga-se de passagem, tá? Então a bomba elétrica, ela vai receber negativo constante, e o positivo vem de onde? Do relé da bomba de combustível, ok? E o tempo todo que o motor estiver funcionando, ela fica energizada, pessoal. Pega uma viagem de 1h30, 2 horas sem parar, não importa, a bomba elétrica vai ficar ligada 1h30, 2 horas sem parar. Não para. É feita para isso, para aguentar até viagens longas. Mas não importa, uma hora tem que parar para abastecer. Aí a bomba elétrica vai poder descansar um pouquinho também, tá? Teste de bomba, vamos falar já já. Pessoal, teste de pressão, teste de vazão, estanqueidade, são testes simples, rápidos, que dá para fazer ali em poucos minutos na Meriva, tá? Fala um pouquinho sobre o outro componente, né? O regulador de pressão. Já que a bomba, literalmente, só empurra o combustível para frente. Só isso. Se fala tanto de bomba de combustível, né, pessoal? A bomba só empurra o combustível para frente. Quem faz o ajuste, um controle certinho, é essa peça. O regulador de pressão de combustível, tá? Então a bomba, quando o seu rotor gira, né, e esse rotor gira uma bomba ali de aço inox, gerando pressão em alta rotação, podemos ter o que? A certeza de que o regulador é que regula, ele que mantém a pressão conforme projeto, tá? Vamos aqui à teoria do regulador de pressão. Através de uma ação puramente mecânica, feita por uma mola calibrada, um diafragma e uma válvula, o regulador de pressão mantém a pressão conforme projeto, em 3,8 bar constantes, sem variação. Não importa, tá? O tempo todo mantém a pressão constante conforme projeto, tá? Em 3,8 bar. Muita pressão, hein, pessoal? Muita. O retorno de combustível da Meriva é curto, sendo apenas do regulador a cuba do módulo de combustível. Então, realmente, a função em si do regulador é simples, porém, é essencial, né? É muito importante para o correto funcionamento do sistema. Já pensou? Você pega um regulador de 3 bar e monta aí nesse carro de 3,8? E aí? Vai acontecer o quê? Vai dar uma falta de combustível violenta. Não adianta. Não tem como inventar, pessoal. Tem que fazer a coisa certa a acontecer regularmente. Não dá para inventar, tá? Então você tem o quê? 3,8 é uma senhora pressão. Muito bem. Mas se colocar um pouquinho mais, aí o carro pode começar a dar excesso. Começa a querer aí injetar mais combustível do que foi o projeto, do que a ICU tinha em mente. E aí você tem o quê? A perda de todo um trabalho do sistema. Então, o regulador de pressão mantém a pressão constante, independente do vácuo do motor, independente se você está em marcha lenta, em média, baixa ou alta rotação, independente se a temperatura externa está quente ou está frio. Mantém-se exatamente a mesma pressão de 3,8 bar, tá? Vamos a mais uma dica aqui da nossa aula. A medição da vazão da bomba é importante para testes de aplicação no filtro de combustível e no pré-filtro do tanque. Quando a vazão está baixa, necessariamente podemos não ter uma pressão baixa. O teste de bancada é muito mais eficiente. Então, pessoal, tem que fazer o quê? Na bancada você consegue simular o teste de pressão e a vazão. Pressão é o quê?
quanto o sistema está trabalhando. Nesse caso, 3,8 bar. Legal? Legal. E a vazão? A vazão é medida no retorno. Então você ajusta a pressão a 3,8 bar, que é a pressão de trabalho. E aí a vazão, você liga o retorno em um recipiente graduado e funciona a bomba por 30 segundos. Tem que ter uma vazão aí acima de 700 mililitros no retorno, hein, pessoal? Não é na linha de pressão, é no retorno, tá? Então, atenção, detalhes tão pequenos que ajudem muito a resolver aí grandes problemas, tá? Não tenham dúvida. Legal?